Ler a segunda matéria do GS, 58 pontos, garante o Bahia no G6. Vamos ganhar mais 5 jogos e empatar alguns. Nós vamos pra Liberta de novo. Eu tô confiante na Libertadores. Velho, né? É isso. Tô Dá confiante. faleleiro, desculpe. Fala aí. Não, eu tô confiante. Eu ia trazer a matéria, né? Enquanto você pode falar, enquanto eu trago a matéria, que aí eu... A gente, assim, eu já fiz essa análise há umas 2 semanas, né, Lenão? De que quando e volto aqui a reforçar, né? Acho que o Bahia ficar de 8º para baixo nesse campeonato, uma vergonha, dado o contexto do atual campeonato, mesmo com o Bahia, com os atletas lesionados, né? Mesmo com a tabela difícil nesse momento. Mas, se você olhar para a tabela, para uma normalidade das coisas, mesmo neste cenário, o Bahia tem a obrigação de ficar no G7 e um favoritismo para estar dentro do G6, né? E uma possibilidade alta de brigar, de fato, pelo quarta colocação. Na normalidade das coisas. Né? Essa é o momento. E a gente não está só falando, nesse caso, como a matéria coloca, que é a média histórica, né? Mas não é só da média histórica. Olhando muito o contexto do que está esse atual campeonato. Né? Ontem a gente teve resultado importante, né? Ter o Flamengo numa semifinal e o Palmeiras na semifinal de Libertadores é um caminho muito bom para o G6 virar G7. Né? A gente, na Copa do Brasil, tem apenas uma janela de 4 possíveis, ainda que seja a janela do favoritismo do Cruzeiro, para acrescentar essa vaga. E na Sul-Americana, né, com a saída do Fluminense, que ainda poderia buscar alguma coisa ali, mas eu não acredito, mas poderia. Mas o Atlético Mineiro não busca. Né? Então é o único time que restou brasileiro. Então não vamos ter G9 esse ano, com certeza absoluta. Uma chance razoável de ter G7, muito boa de ter G7, e uma chance ok de termos G8 nesse ano. Vamos lá. É isso, vamos lá. O GF fez essa matéria, né? O Rafael Teles assinou a matéria e diz o seguinte: veja quantos pontos o Bahia precisa somar para alcançar média histórica do G6 na Série A. 4 jogos sem vencer no Brasileiro tirou o Bahia do G4, mas a boa campanha até aqui oferece uma gordura que mantém o tricolor entre os 6 primeiros. Uma vaga no G6 ao fim da competição garante o time mais uma edição da Libertadores e não falta muito para o Rogério Ceni e seus comandados chegarem lá. O primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos com 20 clubes foi disputado em 2006. De lá para cá, a média histórica do sexto colocado é de 58 pontos. Como o Bahia já somou 37 na atual edição, faltam 21 em 45 possíveis, né? Pouco menos aí de 50% de aproveitamento, né? A gente precisaria para poder chegar aos 58 pontos. G6 do Campeonato Brasileiro desde 2006 com 20 clubes. Média histórica 58 pontos. Melhor pontuação foi o São Paulo em 2019 com 63. Pior pontuação foi o Inter em 2008 com 54, né? 54 pontos. O Bahia precisa de um aproveitamento de 46,6% nos próximos pontos disputados para alcançar a média histórica do sexto colocado. O número é inferior aos 53% que o Tricolor tem até agora no Campeonato Brasileiro. Ou seja, mesmo com a pequena queda de desempenho, uma vaga no G6 deve ser mantida pelo esquadrão. O que dizem os matemáticos? O GE consultou o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que projetou um número um pouco maior que a média histórica para garantir o Bahia no G6. O matemático Gilcione Nonato Costa acredita que 59 pontos devem ser necessários para o Tricolor no final da competição. Abre aspas. Para conseguir uma vaga no G6, o Bahia deve precisar chegar aos 59 pontos. Ele tem, então, cerca de 80% de chance de chegar ao G6 com essa pontuação. Ele ainda pode ser beneficiado caso algum time do G6 vença a Libertadores ou Copa do Brasil, o que abriria um G8 e a segurança seria ainda maior. Atualmente, o sexto colocado ganha o direito de disputar a fase prévia da Libertadores, mas, como citado por Gilcione, o cenário pode mudar dependendo dos campeões de Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. O sexto colocado do brasileiro foi direto para a fase de grupos da Libertadores em 4 das últimas 9 temporadas, período em que houve um acréscimo no número de vagas para o Brasil. O Bahia está na sexta posição, com 2 pontos de vantagem para o sétimo colocado São Paulo, mas o esquadrão tem um jogo a menos e pode aumentar a gordura para defender o lugar no G6. A partida atrasada é contra o Inter e vai ser disputada na Casa de Apostas da Arena Fontenal dia 22 de outubro, uma quarta-feira. Antes disso, o Bahia entra em campo 5 vezes pelo Campeonato Brasileiro, a primeira delas já 4 da tarde neste domingo, contra o Palmeiras, jogo válido pela 25ª rodada. Então tá aí, Lula. 59 pontos é o número mágico, de acordo com o Gilcione, matemático da UFMG. Ano passado a gente fez 53, seriam 6 pontos a mais para estar dentro do G6. E para, quem sabe, depender do que acontecer
na Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, a vaga ser direta e não ser uma vaga de pré-Libertadores. Né? Então, esse é o número mágico, 59. E aí, dá? Dá, eu diria assim que não é nem tranquilamente, mas dá com uma certa folga, na minha opinião. Mas eu não sei se de fato esses 59 pontos seriam condição de certeza, mesmo com a matemática apontando a chance alta, mas eu não acho que é uma condição de certeza, não. Tá? Porque para G6, para G7, 100% de certeza, hoje. Para G6, eu acho que há ali uma proximidade muito alta e é possível que haja um desgarramento, por exemplo, desses times de performance de G7, né, em relação aos times de baixo da tabela. É possível que isso aconteça. Os times de baixo da tabela estão pontuando muito pouco dentro desse campeonato, menos do que o normal. E se isso houver uma continuidade desse tipo de comportamento ao longo desse restante de segundo turno, a tendência é que com São Paulo, Bahia, Botafogo e Mirassol desgarrem, e aí essa pontuação de 59 ela será suficiente para a G7, mas pode ficar ali no limite da briga do G6. É como eu olho a tabela, tá? Eu perguntei aqui ao ChatGPT, né, rapidinho, e pedi para que ele listasse os 15 jogos que faltam do Bahia, né? Aí ele listou para mim aqui para a gente poder fazer essa análise rápida. Ele listou aqui, né, inclusive o jogo atrasado, e eu pedi para ele posicionar de acordo com a data, né, no dia 22 de outubro. Aí ele jogou aqui para frente. Inclusive, ia depender, não sei se vai ser exatamente isso, porque a tabela não foi divulgada, mas os dois jogos contra o Inter podem ser bem próximos, tá? Porque eu pedi para ele listar aqui de acordo com a ideia cronológica, né, digamos assim, dos jogos aí. Mas tá aí, ó. 25ª rodada, Bahia e Palmeiras em casa. O Bahia joga em casa. 26ª, Botafogo fora. 27ª, Flamengo em casa. 28ª, Vitória fora. Tá? Aí o Bahia vem para Grêmio em casa, na 29ª. São Paulo fora. Red Bull Bragantino em casa. Atlético Mineiro fora. Inter fora. Pode ser que logo depois tenha esse jogo em casa ou algum intervalo aí próximo. E aí, essa sequência aqui, Lula, que a gente fala, né? Essa sequência aqui, ó. Inter, pode ser, Fortaleza. O jogo contra o Inter já tá marcado, Leirão. A data já tá marcada já. Da 33ª rodada? Não, da 33ª não. Falo da... É isso, 22 de outubro. Tá marcado aqui, 22 tá de outubro. Marcado, exato. Tá, beleza. É isso que eu tô falando. Porque na hora que você falou, você fez o highlight aí do jogo que já tava com data marcada. Ah, sim. Mas desculpa. É porque o que eu quis dizer é que o jogo do Inter... Pode ficar muito próximo do rodada, outro. É isso. Porque o jogo do Inter da 33ª rodada é no dia 9 de novembro. Teoricamente, seria no dia 9 de novembro. Então, esse jogo aqui do dia 22 vai ficar bem perto do jogo da 33ª rodada. Isso eu quero dizer. Não necessariamente nessa ordem, entendeu? Mas a sequência que eu tô falando que a gente precisa... Vamos viver um 88, final de 88 ao contrário. Pode ser. Mas a sequência que a gente pontua, né, dos 5 jogos é essa aqui, né, que você cita, né? Da rodada 34 até a rodada 38, que o Bahia pega Fortaleza e Vasco em casa, Juventude fora, Sport em casa e Fluminense fora, sendo que, a gente pontuou isso aqui, a última rodada do Campeonato Brasileiro é na quarta-feira e o Fluminense joga no domingo. Não, é no domingo. O Fluminense joga na quarta-feira. O Fluminense joga na quarta-feira o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então pode ser que a gente pegue um Fluminense, por exemplo, desinteressado, reserva ou com pouca vontade de jogar esse jogo, porque vai estar com foco total na semifinal da Copa do Brasil. Então esses 5 jogos finais aí, velho, o Bahia precisa pelo menos fazer 12 pontos. Pelo menos, né? Se não fizer os 15, se não buscar os 15, tem que fazer pelo menos 12. Né? Essa arrancada final aí. Total condição de fazer os 15. Total condição de fazer os 15. Deixa eu perguntar para ele aqui, porque Monique perguntou aqui, ó. Quantos jogos em casa? Aí eu vou pedir, porque eu não vou ficar contando um a um, vou pedir para ele me listar, né? Já que a gente tá falando com a inteligência artificial. 8 jogos em casa. E 6 jogos fora. Sem contar o jogo atrasado, né? Ah, não, tá certo. 7 jogos atrasado, contando o jogo atrasado. Aí são 8 jogos em casa e 7 fora. São os 15 que faltam. 8 jogos em casa e 7 jogos fora. Vai ter mais jogos em casa do que fora. Aqui, ó.
Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Inter, jogo atrasado, Fortaleza, Vasco, Sport. E fora, Botafogo, Vitória, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Juventude e Fluminense. Então, 8 em casa e 7 fora. 8 em casa e 7 fora. É o que falta aí até o final do campeonato. Enfim, eu acho que a gente já faria 59 pontos. 59 é nosso. É, boa. 59 pontos, se Deus quiser. Lula, vamos zerar os superchats aqui. Vamos lá. Já são quase 2 horas de live aqui. A gente fala muito. Hoje, João Leira. Taúfio Abreu, e com problema, viu? Porque Jean Lucas está suspenso, não vai jogar. Então a gente vai ter que quebrar a cabeça para ver como é que vai moldar esse meio de campo do Bahia aí. Taúfio Abreu, só a favor da saída de Ceni, mas isso não vai acontecer. Qual você acha ser condição para a permanência dele ao final da temporada, pensando como City? Pelo menos o G6. Na minha visão, foi o que eu falei aqui anteriormente. Pelo menos o G6. Qualquer coisa abaixo do G6, eu acho que é uma situação passível de revisão para uma correção de rota, talvez. Né? A gente não tem como cravar, porque a gente não está lá dentro, então eu não sei o que é que passa na cabeça dos gestores do Grupo City. Né? Afinal, os caras mantiveram o Renato Paiva com 22 pontos em 22 jogos e Renato Paiva só saiu porque pediu para sair. Né? A gente não sabe se até hoje se Renato Paiva seria demitido ou não. Então, de fato, a gente não tem como cravar, né? Não tem como saber exatamente a mentalidade que os caras têm. Mas, na minha régua, se eu fosse dirigente do Grupo City, a minha régua seria final do ano. E aí, se o Rogério Ceni não entregar G6, no mínimo, né? É um trabalho para se pensar em talvez uma correção de rota e talvez uma mudança de comando técnico. Na minha visão, Luiz Teles. Para mim, G7. Que eu acho que o condicionamento em relação aos atletas, né, a ausência dos atletas, ajuda a condicionar esse ponto do G7. Eu acho que o absurdo... Cara, e como eu falei ontem no chat, tá? Eu acho que essa análise e avaliação, e eu tô falando aqui do Grupo City, tá? Não tô falando do Luiz Teles, não, né? Essa análise e avaliação, ela está correndo, né? Ela está correndo, né? Nesse momento. Só que olhando para o Grupo City, eu acho que o G7 ali é o ponto limite, não o G6. Para o Grupo City. Eu tô contigo, Leiro. Eu acho que não apenas assim, na normalidade a gente vê o G7, mas nesse momento a gente tem condições de entregar muito mais e a gente precisa ver evolução, né? A gente não pode estar só cobrando a normalidade, né? Ou olhando para a normalidade. Eu quero continuar vendo a evolução. E a evolução hoje, né, é entregar um trabalho bom o suficiente para, com a volta desses jogadores, com a tabela melhor, entregar um G6. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.